Olá, amigos e amigas da TV Câmara Itajaí. Há 15 anos, somos Lentes para a Cidadania. Estamos começando agora mais um Câmara Aberta. Você sabia que em 27 de junho, uma grande festa marcou os 25 anos da inauguração da Biblioteca Pública Municipal Norberto Cândido Silveira Júnior? A festa foi marcada por uma homenagem a 5 personalidades que colaboraram na história da antiga fábrica de tecidos da indústria Renault, que se transformou em um local de referência para a arte e para a literatura em Itajaí. O evento reuniu autoridades, leitores e ex-colaboradores e representantes da cultura local. E para falar sobre todas as atividades da Biblioteca Pública Municipal, está conosco hoje a diretora da biblioteca, que é professora e jornalista Eliana Camargo. Seja bem-vinda, Eliana. Obrigada, Elis. Agradecendo imensamente o convite para poder falar um pouquinho sobre esse espaço que é a nossa biblioteca e que está fazendo bodas de prata. É uma data importante. É uma data bem importante. E assim, você, no caso, né, como jornalista, escritora e agora também, você também é professora universitária, Professora né? universitária. Quer dizer, você, mais do que ninguém, entende da influência e de todo o apelo histórico e cultural que teve Norberto Cândido Silveira Júnior, né? Que é quem dá o nome à nossa biblioteca, né? Foi um importante contista, jornalista. E que deixou para nós muitos presentes. Até comentei isso no dia do aniversário da biblioteca, que nós homenageamos a sua filha, Dona Ivete, que está sempre conosco na biblioteca. Fizemos uma homenagem, porque esse jornalista, tem muita gente que não sabe. Nós vamos começar a organizar a partir de agora. Nós temos um verdadeiro acervo raro na biblioteca pública. Livros que ele ganhava de presente de grandes autores com autógrafos. Então, nós temos livros autografados por Graciliano Ramos, Clarice Lispector. Nós temos livros autografados por Érico Veríssimo, Getúlio Vargas. Então, eu tirei as fotos, né, e mandei para a Biblioteca Nacional para comprovar a veracidade, né, dos autógrafos, e realmente nós temos um verdadeiro tesouro na biblioteca pública, e que estava lá num armário e que agora nós queremos mostrar para a população. Então, nós estamos preparando cúpulas de vidro para colocar em apreciação da comunidade. Quando inaugurar esse espaço novo, eu sou a primeira a estar lá, porque eu quero... É outra coisa, a gente que gosta de literatura, a hora que você vê um livro e a lavra, né, no caso a letra do autor, né? Não, Elisa, exemplo, então, o teu olhinho brilhou que nem o meu. Quando eu abri aquele armário no dia 2 de janeiro, não, abriu esse armário no dia 3, que tinha todos aqueles livros aparentemente guardados, né? Num armário lá no Restauro. Eu abri assim, como assim? Graciliano Ramos? Como assim, Érico Veríssimo? Quando a gente é leitor, como eu sou muito leitora, eu acho que me deu até uma tremedeira na hora que eu vi assim, meu Deus, que riqueza! É uma riqueza muito grande e assim, isso só comprova a importância realmente que teve essa figura que nasceu aqui pertinho, né, na região de Itajaí. Ele nasceu ali em Balneário Pissarras, mas... digamos assim, a região toda é Itajaí, né? Como ele era bem relacionado. Para ganhar todos esses presentes, todos esses livros raros. Sim, e ele foi editor, inclusive, e jornalista responsável por vários jornais daqui da região, mas do Brasil também, né? Ele foi assim, um dos principais assessores, eu acho, do antigo governador Antônio Carlos Conde Reis, que também era uma figura muito ligada à cultura, às artes, né? E assim... Então, como é que foi para ti receber esse convite da atual administração para estar à frente desse importantíssimo equipamento público que é a biblioteca? Quando eu recebi o convite, eu até fiquei um pouquinho espantada. Eu vou dirigir a biblioteca, só que não é só a biblioteca, tá? Nós temos todas as bibliotecas escolares também. Então, a direção é da biblioteca pública e das bibliotecas escolares. Eu vou ser bem sincera, quando eu cheguei à biblioteca,
nós tínhamos um auditório com o palco caindo, 2 paredes prestes a caírem também. Tínhamos uma série de probleminhas estruturais. E quando a gente assumiu, a gente também não tinha valores para fazer o investimento em reforma. E aí vem a coisa mais bonita que aconteceu. A comunidade ajudou. Que legal. Então, assim, se eu te disser, Elis, hoje, em frente às câmeras, não entrou dinheiro da prefeitura. Tudo isso que a gente fez até agora foi com a parceria dos empresários. Nós montamos o Espaço Braille com a parceria dos empresários, com as estantes adaptadas. Todas as coisas que a gente fez na biblioteca, inclusive a festa de 25 anos, não saiu 1 centavo da prefeitura. Então, assim, um doou cebola, o outro doou o arroz, outro mercado doou a carne, dois confeiteiros doaram o bolo. E como é importante isso que tu estás dizendo, por quê? Porque a biblioteca pública, ela deveria exatamente ser isso. Um espaço em que todo mundo se sente dono daquilo ali, pertencente e também como dono tem que cuidar, né? E assim, o mais bonito, que nós sempre encontramos portas abertas. E em relação não só à biblioteca, mas nós sentimos assim, tem muitas escolas que as bibliotecas não estavam funcionando, que não tinha mais espaços para as bibliotecas. Aí nós montamos um projeto chamado Projeto Lectio, para transformar container em biblioteca. E nesse primeiro ano nós temos a proposta de transformarmos 6 containers em bibliotecas. E já estão sendo feitos por empresários parceiros. E não é um investimento baixo, é um investimento alto, para a gente perceber que, se bem apresentado e se os empresários realmente sentirem que isso vai ser bom para a comunidade, eles não estão se negando de fazer. Olha, isso é muito bom. Você, inclusive, quando falou das condições que você pegou a biblioteca pública, falando agora especificamente da biblioteca pública, você até adiantou o meu ponto da pauta aqui que eu queria te perguntar, que é uma dificuldade que, inclusive, a maior parte dos secretários e diretores que estão vindo aqui ao longo desse primeiro semestre, que vieram aqui ao longo do primeiro semestre, falar sobre a sua secretaria, as suas pautas, todos, infelizmente, encontraram uma situação estrutural bem ruim. Como você já falou, estava realmente em condições ruins. Embora a gente saiba que pelo menos foi apregoado, foi falado que recentemente, a questão de uns 2 anos, havia sido feita uma reforma. Mas pelo jeito a reforma não ficou como deveria. Não, e assim, nós encontramos algumas coisas bem complicadas. A biblioteca tem um problema muito sério no telhado, que nós estamos resolvendo agora, graças a Deus. E por conta disso, tinha até uma prateleira que tinha sido desativada e eu achei os livros em braille embaixo de uma lona negra quando eu cheguei. Nossa. Eu disse, meu Deus, isso não dá para ficar aqui. E aí surgiu essa ideia do espaço. Num primeiro momento, Elis, eu sou uma pessoa muito sincera, então eu sempre conto o que aconteceu. Um banco ia patrocinar o Espaço Braille. Beleza, organizei os livros, limpamos, catalogamos, porque um livro nosso são 6 volumes em Braille. As nossas prateleiras não comportam o tamanho do livro. Não estavam adequadas para receber o material. E aí eu disse assim, não, vamos tentar organizar isso e vamos atrás de alguém para patrocinar umas estantes especiais para este fim. O banco apertou a minha mão e disse, beleza, vou patrocinar. Faltando 2 semanas para a inauguração, eles disseram que não fariam. Porque eles tinham outros investimentos. Já está comprado? Tudo arrumado, todos os livros organizados. Aquela noite eu não dormi. Aí eu disse, não, tem que ter uma saída, tem que ter uma saída. Aí eu fui, olha só, aquilo que o banco achou que era um investimento muito alto para um banco. Um marceneiro do bairro São João, cheguei para ele e mostrei o projeto. E ele disse assim, vai bastante madeira. Eu disse, Ele disse, mas é para os cegos, né? Pode deixar.
eu entrego um dia antes da inauguração. Vou parar tudo e vou fazer. Essa pessoa merece um Foi prêmio, um dos nossos um monte homenageados. A ele nós demos uma comenda em homenagem, nossa, a esse carinho por Itajaí, né? A esse pensar na pessoa que não consegue ver. Isso é muito, muito bacana, isso que está nos trazendo. Quer dizer, você falou assim, quando você chegou, você encontrou um acervo belíssimo, tanto dos livros raros em braille, e também um acervo com essa questão cultural grandiosa, que são livros autografados por autores que foram recebidos pelo Silveira Júnior. Então, assim, só isso daí já demonstra a importância histórica e cultural que a biblioteca tem para a cidade, né? Só isso já demonstra. Agora, eu quero saber com você, assim, em relação ao acervo geral, como é que vocês estão? A questão de ter o número de exemplares, que tipo de livro que está sendo mais requisitado, ou aqueles que podem ser mais incentivados? Então, nós temos 24 mil livros no acervo, e esse acervo, nós não recebemos livros didáticos como doação. Então, você não vai encontrar livros didáticos, porque isso é papel das escolas. Tá? Então, você vai encontrar literatura na biblioteca. E, para nossa alegria, nós conseguimos, a partir de agosto, nós vamos receber mensalmente 200 livros, por um determinado período, que nós conseguimos uma verba no MEC, que são livros inclusivos, do que nós chamamos de literatura sensorial. Para aquelas pessoas que ou têm síndrome de Down, ou têm autismo, ou surdez, são livros diferentes, são maravilhosos. Então, a partir de agosto, nós fomos atrás, fomos a Brasília, conseguimos, então, vai ter esse diferencial na biblioteca. E o que é mais bonito é que a biblioteca agora é um lugar muito frequentado. Nós fizemos no dia 23 de abril, Dia Mundial da Leitura, resolvemos parar a cidade, paramos a cidade, para tentar bater um recorde do Guinness Book. Esse ponto eu quero falar contigo, mas então no outro atropelando, bloco. O que eu quero saber antes é o seguinte, dessa variedade toda, desses 24 mil livros, o que mais sai para nós é a questão de os jovens pegam muitos livros, né? Nós temos Mas sai mais o quê? Mais literatura brasileira, mais literatura internacional? Mais literatura internacional. Eles gostam bastante. E sai muito infantil. Porque nós temos agora muitos pais indo à biblioteca, então sai muito infantil. Nossa, eu fico maravilhada. E as crianças, nós temos vários cantinhos, né? Eu digo que as crianças, elas adoram achar um buraquinho para ler. Então, aquele universozinho ali do Espaço Kids, meu Deus, é uma delícia, né? Aonde tiver uma mesinha, uma cadeirinha, ou um sofazinho para você se atirar e poder manusear os livros, eu acho que isso, principalmente na primeira infância, na segunda infância, é fundamental para desenvolver a leitura. É muito importante. Eu queria te perguntar exatamente sobre isso. Você também, como educadora e como autora de livros infantis, né? Para você deve ser, assim... encantador. Muito encantador ver uma criança pequena e tal, pegar um livro e ficar ali, manusear. Nossa. E querer tocar e querer interagir com o livro, né? E a gente está naquela fase do toque na tela. Aí, quando o toque passa a ser diferente, é emocionante. Então, nós estamos vivendo uma fase nova na biblioteca, de chamar as pessoas para isso, né? Então, eu estou sentindo que as crianças estão buscando mais, os jovens estão buscando mais. E você falou sendo educadora. Aí eu vou te contar um detalhe, eu tenho 3 graduações, mas a primeira foi letras, né? E quando eu fiz letras em Lages, na Uniplac. Qual foi o meu trabalho de conclusão de cursos? Como fomentar o gosto pela leitura. Então, esse negócio de ser apaixonada pela leitura começou lá atrás, né? E agora parece que é o ápice,
porque eu vou conseguir fazer alguma coisa em termos de leitura. Então, nós temos leitores que se reúnem aos sábados, nós temos clube de leitura, nós temos um clube de filosofia que se reúne aos sábados, nós temos café com os autores, nós temos os guardiões da biblioteca. Novidade. Isso. Eliana, a gente tem que fazer um pequeno intervalo. Na volta, eu quero abrir já querendo saber tudo isso que está acontecendo de novidade, porque eu também quero marcar para ir lá. Estou só esperando. Um minuto, a gente já volta. É só o tempo de tomar uma água. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se no canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Instagram. E também no X. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos aqui no Câmara Aberta, que hoje entrevista a Eliana Camargo, diretora da Biblioteca Pública de Itajaí. Eliana, a gente fechou o primeiro bloco falando de todas essas novidades. É Espaço Kids, é café com os autores. Café com autor. Como é que funciona isso? É assim, ó, nós já lançamos individualmente 8 autores. A semana passada, nós tivemos também o lançamento dos autores que participaram do edital do primeiro livro. Meu primeiro livro, que é um edital da prefeitura. Então, lançamos também. Então, se for colocar assim do papel, até o final de julho, nós teremos 20 autores que lançaram livro na biblioteca. E aí, o que a gente organiza? A gente organiza um café no sábado de manhã. Como o sábado de manhã é muito, digamos assim, bem frequentado pela comunidade, é a chance do autor dar o autógrafo, né? De conhecer as pessoas, de falar sobre o seu livro. E nós montamos, no primeiro mês, uma associação chamada Guardiões da Biblioteca, com autores, com camiseta e tudo. Guardiões da Biblioteca, as asinhas. Então, esse pessoal nos ajuda frequentando sempre a biblioteca. Então, geralmente tem um autor lá na biblioteca, se os alunos que visitam, por intermédio das visitas guiadas, eles acabam conhecendo, acabam conhecendo os autores. E as visitas guiadas, nós atendemos só nesse primeiro momento 652 pessoas. Eu digo pessoas porque a gente já recebeu o pessoal de uma casa de idosos, né? Não é somente o pessoal das escolas. E já fizemos visita bilíngue. Uma escola que trabalha o inglês e o português queria uma visita bilíngue. Nós nos viramos e a visita guiada foi em 2 idiomas. Olha que coisa boa. E assim, essa importância, você falou que vocês estão com uma espécie de roda de leitura também. Nós temos o Clube do Livro, que como funciona. Como é que funciona? Na verdade, é uma parceria com a Univale, com a universidade, é um grupo que se reúne lá no mezanino aos sábados. Também aos sábados nós temos um grupo liderado por uma psicóloga e filósofa que trabalha a questão da filosofia. Às vezes é muito lindo a biblioteca, tem um pessoal no auditório lançando o livro, um pessoal no mezanino, né, num momento de leitura, e o pessoal lá na parte técnica, numa salinha, reunidos, filosofando. Discutindo acerca daquilo tudo que pode te apresentar um livro, né? Exatamente. Porque é um universo à parte, mas que está totalmente sempre relacionado com as coisas do dia a dia, que você pode interagir com aquilo e tirar boas experiências sempre, não apenas a questão lúdica do livro, né? Não é só para fruição, é para conhecimento também. E tem uma coisa que, quando a gente chegou, nós montamos, elaboramos um jornal chamado de O Peixeiro. Então, eu já tinha até programado para te perguntar sobre isso. Só que antes disso, eu quero te perguntar dessas casinhas de leitura, que receberam novas remessas. O que são as casinhas de leitura
E onde elas estão espalhadas? Eu sei que tinha uma na... Tem na Rua do Fórum. Tinha uma no... Perto do Salesiano. Não, ali na Beira-Rio. Na Beira-Rio. É. Inclusive, eu dei minha contribuição ali. Eu deixei, eu e uma amiga minha fomos lá. A gente pegou 2 e deixamos 6. Quer dizer, para fazer essa troca exatamente, isso. né? Como é que está funcionando? É importante falar sobre isso, porque às vezes as pessoas dizem assim, mudou a administração, mudou tudo. Como se as pessoas jogassem fora tudo que foi feito e começassem a fazer tudo novo. Não, as casinhas de leitura não são ideias da nossa gestão, elas já existiam, né? Ideia excelente que nós estamos alimentando com livros. De vez em quando a gente passa abastecendo de livros as casinhas. E nós recebemos... porque nem todo mundo faz aquilo que eu e minha amiga fizemos. A pessoa só vai lá e pega, e tudo bem se ela não tiver outro para deixar no lugar. Mas quando tem, às vezes... É interessante que devolva e oportunize a leitura para outra pessoa. Exatamente. Aí tá aquele monte de livro, você que é um bom leitor, tá aquele monte de livro você já leu e está lá parado na tua estante. Leva ele para se movimentar. Propicia outra pessoa a leitura. Então, assim, nós estamos recebendo mais casinhas. Elas vão ser agora pintadas, né, para que a gente espalhe pelos bairros também. Que legal. Né? Nós descobrimos uma casinha até no Morro da Cruz. Abastecemos semana passada do Morro da Cruz. Ó, tem lá. No Morro da Cruz. Tem casinha. Bom, então agora vamos falar dessa outra iniciativa, né, que foi o lançamento, a edição do Peixeiro. E é Peixeiro, bem peixeiro mesmo, não é peixeiro, né? Não, é peixeiro, como é pronunciado. Qual foi a ideia do Peixeiro e como é que está sendo tiragem para ele colocar, como é que ele está circulando? Aí vem aquela história, né? A pessoa é uma vez jornalista, né? Então, nós montamos esse jornal com o intuito de informar a comunidade, de informar a nossa agenda, quais são os eventos que estão acontecendo na biblioteca, de colocar também as fotos dos eventos depois que eles acontecem, de homenagearmos os autores. Então sempre tem a coluna Guardiões da Biblioteca, que daí a gente fala sobre um autor daqui da cidade, coloca a sua obra. Também tem dicas de leitura, tem dicas para os pais fomentarem a leitura em sua casa. Então é um jornalzinho instrutivo para a leitura. Então a pessoa vai à biblioteca, pegar um livro, alguma coisa, está lá o Peixeiro. Então pode levar. Então a nossa tiragem geralmente são de 300 exemplares, porque ele é elaborado, diagramado e impresso na biblioteca, na nossa impressora. Então tudo é feito lá. E ele tem uma tiragem, ele é mensal. Mensal. É edição mensal. Olha que bacana. Já estamos agora na 5ª edição. Vocês não estão pensando em expandir, de repente, entregar em cada escola pelo menos 1 ou 2 exemplares para ficar nas bibliotecas escolares também? Na verdade, nós levamos sempre para a Secretaria de Educação e damos para os diretores, né, para que eles façam isso, porque nós temos uma equipe de gestores pequena na biblioteca. Sou eu de diretora, temos um gerente e uma assessora. E muitas ideias, gente. O problema é que a gente tem mais ideia do que gente para colocar em prática, daí a gente quase morre fazendo. Mas vamos usar os guardiões para mais também. Para mais trabalhos, mas eles levam, eles são os queridos, os guardiões. Eles estão sempre levando. Foi muito engraçado esses dias, porque quando eu fui a Brasília para conseguir os livros, eu vou levar o Peixeiro. Aí coloquei na mala, fiz uma edição pequenininha, né? Tinha que levar em mala. E peguei 2 maços, coloquei um na recepção do Congresso Nacional em Brasília, e coloquei outro na recepção do Senado. Aí tem uma amiga que é deputada, printou o Peixeiro. Isso aqui é coisa lá de Itajaí, né? Porque só lá que tem Peixeiro. Aí ela pegou o jornalzinho, ela é uma deputada do Amapá, e pegou o jornalzinho na recepção do Congresso. Olha que legal. Está circulando Peixeiro no Brasil inteiro. Verdade. Então, assim, outra iniciativa que vocês tiveram lá, que eu achei bem interessante, que a gente até começou mais ou menos a falar, foram esses espaços especializados para as pessoas com deficiência, especialmente os cegos, mas não apenas eles, né? A acessibilidade hoje está muito maior do que já foi. O que a gente fez? Eu percebi que não tinha um espaço para chegar à cadeira do cadeirante.
para que ele sentasse na mesinha e colocasse o seu livro. Aí a gente foi atrás de parceria de novo, achei em Navegantes uma empresa que fazia toda essa sinalização, né, justamente para a inclusão. E eles nos doaram o tapete para sinalizar a área que os cadeirantes poderiam usar para leitura e nos presentearam também, pessoal, com todas as placas táteis. Banheiro, auditório, diretoria. Então, foi um presente de uma empresa. Essa questão de... A gente não tem só a preocupação com o cego ou de baixa visão, porque a gente colocou o espaço Braille, mas também iluminado com LED para os de baixa visão. Mas agora nós vamos ter um trabalho efetivo também para as crianças com autismo, com TDAH. Então, vai ter esse material, essa leitura sensorial para todos. Então, falando em leitura sensorial, me lembrou um projeto que já passou, inclusive, em exposição aqui pela Câmara de Vereadores, que é o Arte para Cego Ver, né? Não, me desculpe agora o nome do autor do projeto, mas eu não me recordo, mas passou por aqui, foi exposto aqui, ficou no nosso espaço cultural. Eu depois entrevistei também os idealizadores, né? Que é exatamente essa questão de não apenas você conseguir, por exemplo, nos livros, ter a opção em Braille, mas ter também outros recursos onde ele consiga fazer uma leitura, um determinado tipo de leitura. Nós temos também um projeto que agora é para o segundo semestre, porque esse primeiro semestre foi uma avalanche. Tinha dias que a gente não sabia o que fazia primeiro. Mas nós temos o projeto dos ledores. Nós queremos ter os ledores na biblioteca, que são as pessoas que se dispõem a pegar o livro na biblioteca e gravar enquanto leem. Porque nós queremos ter um banco de histórias. Que legal. De pessoas que são daqui. Que ideia ótima. Que ideia ótima. Tem muita gente aí que vai dizer assim, não é... Realmente, gente, não é a mesma coisa do que você pegar um livro, manusear. Eu sou do papel ainda. Basta ver a minha idade, né? Mas não é só por causa disso, é porque o contato é diferente. Exatamente. E aí a gente falava assim da criança pequena, né? Como é importante para ela desde pequeno ser apresentado ao livro, manuseá-lo, brincar com ele, interagir. Esses tipos de leitura também que são mais ajustáveis, são mais sensoriais, vocês também têm um acervo lá? Temos. E vários livros. Eu não posso te quantificar agora quantos nessa categoria, mas temos bastante. E é uma das formas muito eficazes de se criarem hábito da leitura. E de se criarem novos leitores para a vida toda, né? E nós temos também alguns contadores de histórias que nos brindam, gente. Eles vão lá à tarde, contam histórias. Às vezes a escola pede, não tem nenhum contador, aí a gente liga para um contador e outro, eles vão lá caracterizados. É uma delícia. Ou às vezes só na voz, né? Às vezes não precisa nem estar caracterizado, mas faz uma voz diferente. A entonação, a dicção, sendo diferente, capta a atenção. Com certeza. E assim, tem mais um monte de coisa ainda para a gente falar. No terceiro bloco eu quero voltar a essa temática do incentivo à leitura, do incentivo a todas as formas de leitura. Mas antes de fazer isso, eu quero fechar esse bloco com uma questão da inserção também da biblioteca nas agendas da prefeitura. De que forma? Eu vi que vocês participaram muito ativamente do balcão de empregos, do mutirão de empregos que foi feito lá na prefeitura, foi feito cadastro lá dentro da biblioteca, já uma forma de atrair as pessoas para entrarem naquele espaço sagrado. E foi dada palestra lá de como participar de uma entrevista. Um mini curso de oratório, né? Mini curso de oratória para a comunidade, gratuito. E eles gostaram tanto que agora eles querem a segunda etapa já. Então, eles estão querendo fazer um curso de oratória para se manifestar nas reuniões da empresa, para ter uma postura mais adequada na hora de entrevistas. Já nos pediram, já mandaram e-mails. E isso é muito bom, porque é uma mão dupla, realmente. Quer dizer, a biblioteca, ao prestar esse serviço ao público,
está também captando um novo público, né? E agora daqui uns dias nós vamos ter também o pessoal trabalhando a saúde emocional dos educadores com palestras lá no nosso auditório. Vamos ter várias oficinas, é um projeto lindo em parceria com o setor de perícia da Prefeitura. E também tem uma questão de você desmistificar a questão do livro, da leitura, daquele prédio histórico. Às vezes a pessoa, assim, sabe, né, ela não tem o hábito da leitura e tal, ela pode ser que ela fique meio assim, não, mas eu não vou entrar, e não é para mim. Quando ela é convidada por meio, por exemplo, desses cursos... Com certeza facilita o acesso. Facilita o acesso, ela vai entrar lá, ela vai ver que aquilo lá é para ela sim, né? E quando eles chegam lá, parece que os olhos começam a brilhar. Eu não falei uma coisa importante, eu tenho um minutinho ainda. Sim. Que é o projeto de pais e filhos na biblioteca, porque a gente queria trazer as famílias para a biblioteca. E aí um pai e uma mãe disseram, não, mas acordar no sábado é o único dia que a gente pode levar, aí tem que vestir as crianças e não sei o quê. Aí montamos o Levanta e Vem. Então, as crianças podem levantar de pijama e ir para a biblioteca no sábado, não tem problema nenhum. O dia que nós inauguramos isso foi um sucesso, as crianças de pijama, né? E foi uma coisa diferente para eles. Também fizemos para trazer os adolescentes, nós fizemos um dia dos amantes de Harry Potter, foi um sucesso, com direito a fumacinha na biblioteca, projeção do filme A Pedra Filosofal. Tiveram associações que eu nem sabia que existiam em Itajaí, né, amantes dessa literatura. Então a gente já fez muita coisa interessante, inclusive premiamos os poetas itajaienses agora na semana de aniversário do município. Gente, se vocês lessem as poesias que esses alunos compuseram, meu Deus, o dia de levar a bicicleta para quem ganhou. Nós fomos levar lá em Itaipava uma bicicleta do primeiro lugar. Foi, assim, emocionante. Vocês fizeram uma espécie de concurso? Um concurso. De poesia. Versos peixeiros. Tem que publicar. Não, mas com certeza a gente já está organizando o livro e conseguimos o patrocínio da Editora Viva de Curitiba, que vai lançar os versos peixeiros. Aguardem. Aguardem. Aguardem também no próximo bloco. A gente ainda tem muita coisa boa para conversar aqui com a Eliana Camargo. Tá uma delícia o programa hoje, não tá? Até o próximo, ó. Nossa próxima aqui é só o tempo de tomar uma aguinha, viu? Vamos lá. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se no canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Instagram. E também no X. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos aqui no último bloco do Câmara Aberta, que hoje entrevista a Eliana Camargo. Primeira de muitas, né, Eliana? Agora eu quero você aqui pelo menos uma vez por semestre para a gente rir e falar das coisas boas. E falar sobre leitura. Tem assunto melhor do que leitura? Não tem, né? Não tem. Você nos falava que vocês estão com vários e vários projetos, não apenas para atrair e desmistificar o espaço sagrado da biblioteca, que às vezes as pessoas ficam meio constrangidas de entrar lá, e aí entra lá e vê que aquilo lá é para elas, sim, já deveriam estar interagindo, né? E daí me vem uma pergunta para ti. Essa questão do incentivo à leitura também passa por você ofertar e se adequar, digamos assim, às novas tecnologias, né? Embora eu sou como você, eu gosto do papel, igual do o cheiro do livro. Igual o livro físico não tem, a experiência é outra, a imersão é outra. Mas a gente sabe que, né, que hoje em dia tem muita gente aí, não, eu só quero ouvir um podcast, ou eu só quero saber, eu quero que alguém leia para mim, eu vou só internalizando.
essas novas mídias, né? Essas novas formas de se relacionar, vocês também estão atentos para isso? Por exemplo, de colocar a biblioteca num espaço de rede social, exatamente para atrair as pessoas de volta, para manusear o livro, para interagir com ele? Na biblioteca em si, nós temos o espaço digital, mas para atrair as pessoas, quando nós chegamos, no dia 2 de janeiro, nós tínhamos 2.800 seguidores no Instagram. Sabe quanto nós temos agora? 9.700. Oi, está dando resultado, então. Também tanta coisa fazendo. Pelas redes, nós damos dicas de leitura, a leitura do mês. Então, os eventos também são postados. As visitas, porque daí as crianças visitam a biblioteca e depois elas querem ver a fotinho delas na visita. Sim. Então, a gente tem usado bastante. Fora isso, é um bom recurso para chamar as pessoas para o espaço, né? E nós não tínhamos essa adesão das mídias. Olha só, 2.800 e alguma coisinha. Para quase 10 mil nesse tempo. Porque 6 meses? Exatamente. Então, a gente trabalhou muito, muito mesmo. Olha, isso é uma coisa muito boa, porque também é uma forma de reativar essa procura pela leitura, E nós temos que aproveitar tudo, né, Elis? Eu, como professora, eu digo o seguinte, tem gente que diz assim, não pode usar o celular para uma aula. Não, pode ser um recurso didático. De repente, é da maneira com que você vai trabalhar. Tudo pode ser aproveitado, tudo pode gerar conhecimento, tudo pode fomentar a leitura. Depende da maneira com que vai ser trabalhado. Com certeza. E assim, você falou que vocês têm um acervo bem grande, inclusive, de livros, né, de literatura internacional, inclusive. Aí, claro, né, a gente sabe que tem alguns autores que têm mais expressão, mais apelo comercial que outros, mas também temos uma gama de autores que no Brasil às vezes não são tão conhecidos, mas que poderiam ser dados a conhecer pelas bibliotecas. Vocês também estão pensando nessa questão? Porque, por exemplo, assim, se eu fosse te dar só um exemplo, quando minha filha era pequena, eu consegui um livro que era um livro que só tinha contos de folclore da Ásia. E até hoje, de vez em quando, ela já tem mais de 30 anos, ela chega lá em casa e fala assim, não, mãe, esse daí é o trabalho dos anõezinhos que estão lá no fundo do mar. Aí eu não acredito que ela lembra dessa história até hoje, que tinha uns anõezinhos fazendo sal numa maquininha no fundo do mar, entendeu? Que é uma lenda, uma lenda que saiu, acho que se eu não me engano, do Vietnã, alguma coisa assim. É que essa capacidade mnemônica das crianças, essas memórias, elas aparecem muito a partir do instigar da leitura. E só para te dar um exemplo, a gente se preocupa muito com isso e até mesmo de trazer outros autores. Então, eu estou tentando... Para dar aquela diversidade de dizer assim, olha, tem tanto uma gama de cultural... Nós recebemos muitos livros do Brasil todo, mas agora acontecem umas coisas engraçadas na vida da gente, né? Mas eu imagino que tenha sido por estar na biblioteca que isso aconteceu para aproximar. No mês de abril, eu tomei posse e assumi uma cadeira na Associação de Letras e Artes do Rio de Janeiro. E exatamente por causa dos teus livros na verdade, infantis, né? Não foi pelo infantil. Não foi? Eu ganhei livro destaque na Bienal, num livro de entretenimento feminino, na Bienal de São Paulo, chamado Todos os Foras do Mundo. Eu digo assim, o livro que eu não dava nada por ele foi um livro premiado. Daí, por conta disso, eu fui parar na Academia de Letras e Artes do Rio de Janeiro. E isso fez com que esses amigos que lá fiz mandassem muitos livros também. Então, de alguma maneira, a gente está recebendo livros do Brasil todo. Está uma coisa mais linda. Olha, se eu fosse você que está em casa, não deixaria passar. Vai esse mês na biblioteca, aproveita, vai lá, faz o cadastro, que tem muita coisa boa para ler.
tem férias de meio de ano aí para gurizada, vai ter muita coisa lá na biblioteca também acontecendo, não vai? Tens dúvida? Olha só, fizemos na semana passada a apresentação do espetáculo Pequeno Príncipe. E nós temos o Pequeno Príncipe em vários idiomas, inclusive em russo. Vocês têm o exemplar em russo? Uhum. Que bacana. Assim, acho que por 2 vezes aqui eu já entrevistei o pessoal da Companhia Mútua, e eles têm um espetáculo chamado, que é meio teatro de sombras, meio teatro de manipulação de bonecos, é um misto, né? E eles têm um espetáculo chamado, um príncipe chamado Exupéry. Oh, que lindo! Porque daí conta a vida de quem escreveu o livro. Exatamente, quem escreveu o livro e no que ele se inspirou para fazer o Pequeno Príncipe, né? Eu achei que fantástico. O Pequeno assim. Príncipe, gente, uma companhia aqui de Itajaí fazendo um espetáculo desse que já foi premiado internacionalmente, isso aí. Olha só, a companhia que nós recebemos foi de Rio do Sul. Uma companhia cênica com mais de 40 atores. Então, um espetáculo belíssimo. E o Pequeno Príncipe, eu digo assim, ele é atemporal. Ele serve para a criança, para o adolescente, para o adulto, para o idoso. Então, tem literaturas assim que nos encantam e a população precisa conhecer. Né? E são eternas. E falar em precisa conhecer, literatura nacional. Às vezes a gente pode dizer assim, tem muita, vamos fazer alguma coisa só sobre literatura internacional. Não, mas tem muita literatura. Vamos fomentar, vamos continuar fomentando muito, sei lá, um livro sei lá, Senhor dos Anéis, qualquer dessa saga. Não, mas nós temos Tolkien também... e tal. Mas temos tanta coisa boa aqui no Brasil. Então, assim, não só os contemporâneos, mas tem uma coisa, eu sou apaixonada pelos clássicos, professora de literatura, que trabalhou arcadismo, barroco, modernismo, pré-modernismo. Gente, nós temos tudo na biblioteca. Tu sabe o que eu reli faz pouquíssimo tempo eu reli. Eu tinha lido a primeira vez, eu acho que eu tinha uns 14 anos de idade. Eu reli Helena. Ai, é lindo. Não, do Machado. Então, deixa eu te contar. E eu tive completa outra visão. Outra visão. E eu li... Acho que foi o quê? No verão. A gente sempre acaba levando um livrinho para... Porque eu acabo lendo muita coisa, né? Eu disse, não, vou reler um clássico. E eu reli O Seminarista, do Bernardo Guimarães. Que obra fantástica. Sabe, eu li adolescente, depois ler assim, tipo, terceira idade, já é outra coisa. Mas a experiência é outra, até porque a gente acumulou outro tipo de visão. Mas como é importante você também oferecer isso, não como aquela obrigação de escola. Tem que ganhar nota, é para trabalho, eu tenho que ler Machado de Assis com 15 anos. Eu li com 14 e é bom, cara. Eu sempre brinco assim, que a leitura, obviamente, tem as leituras que são solicitadas, mas, gente, nada como a leitura para deleite. Que é aquela leitura por prazer, por fruição, por mergulhar naquela obra, se identificar com as personagens, conhecer outros universos, né? Os anõezinhos lá no fundo do mar, não é assim? Exatamente. Tem que conhecer outras coisas. E assim, bom, todo mundo está convidado, né? Vamos conhecer, vamos entrar, é um prédio, você olha por fora, é um prédio belíssimo, mas a riqueza que tem dentro daquelas paredes, não dá para mensurar, né? Agora nós estamos assim, vou levar uma cartinha carinhosa para o nosso prefeito, que agora quer a iluminação cênica da biblioteca, né? Tem que ter. Nós já temos os outros prédios públicos, porque a biblioteca ela arquitetonicamente falando, ela é linda. É linda. Sabe o que eu digo? Ninguém notou isso. Não dá impressão de livros empilhados? Olha de fora, se não dá impressão dos livrinhos assim numa prateleira. E gente, vamos entrar no prédio, vamos interagir. Aí, vocês ainda têm aquela coisa famosa, porque eu, como rata de biblioteca, desde que era pequena, eu tinha fichinha, né? Tinha fichinha na biblioteca. Agora é informatizado, mas temos o controle, sabemos tudo que todo mundo lê. Esses dias, assim, mexendo em coisas bem antigas, que eu fui antigamente na casa da minha mãe, aí tinha um irmão meu que guardou isso.
um monte de fichinha da biblioteca. Olha, quando eu li isso aqui, sabe quando vai te dando uma nostalgia, isso é bom. Eu sou saudosista por natureza, porque é que eu não sei, eu fui criada num ambiente de leitura. O meu pai lia livros para a gente antes de dormir. A minha mãe era professora. Então, tem coisas que eu pego um livro, quando chega na biblioteca, alguma doação, alguma coisa, eu paro. Ai, meu Deus, meus 15 anos. Ai, eu li isso quando tinha 25. Meu Deus, isso eu li quando... É assim, traz a memória afetiva. Por falar em doações para a biblioteca... Por favor, doem. Você não vai doar um livro com caruncho, mas ele estando em bom estado... A gente faz a triagem, porque nós não podemos ter nenhuma possibilidade, né, de traça, porque acaba contaminando o acervo, então isso tudo é examinado. Não podemos aceitar livros didáticos, porque isso é função das escolas, mas se você tem um livro em casa de literatura que você já leu, já releu e quer dar a outra pessoa a mesma sensação e a mesma emoção que você teve, pega o livrinho, nós temos uma portinha lá escrito doação, a gente vai receber com muito carinho. Ou vai direto na biblioteca ou vai em alguma das casinhas. Das casinhas espalhadas na cidade. Eliana, foi um prazer te receber aqui. Fiquei muito feliz. Nós também, porque falar de literatura, falar da biblioteca é coisa que mexe com a emoção da gente, é a emoção boa. E bom é quando quem está entrevistando também gosta de leitura, porque está no olho dela, brilhou, né? Com certeza, o teu também. Obrigada, Eliana. Obrigada, eu que agradeço e se tivermos outras oportunidades, com certeza tem muita coisa sendo feita já na falei, biblioteca. Eu te quero aqui pelo menos 2 vezes por ano. Tá bom, então. Obrigada, viu? E obrigada a você também que nos acompanha. Continue assistindo a nossa programação. E entre assistir a nossa programação e ver outras coisas, assista a nossa programação e leia. Pegue um bom livro, vá à biblioteca, acesse lá. E se estiver no YouTube nos vendo, não se esqueça, tá? Curta as nossas publicações, se inscreva no nosso canal e também compartilhe esse vídeo. Faça a correta informação, vamos circular coisa boa. Até o próximo Câmara Aberta.